Pessoal, meu nome é Hoffman. Nosso grupo ficou responsável por apresentar o tema gerenciamento dos riscos do projeto. Os componentes do nosso grupo é o Antônio, o Cristiano e o Hoffman. Gerenciamento de riscos do projeto. Todos os projetos possuem riscos, pois são empreendimentos únicos com graus variados de complexidade. Portanto, as organizações devem optar por correr esse risco do projeto de maneira controlada, equilibrando riscos e recompensas. O que é o conceito de gerenciamento de riscos do projeto? São os processos de condução do planejamento, da identificação, da análise, do planejamento das respostas, da implementação das respostas e do monitoramento dos riscos de um projeto. O objetivo desse gerenciamento é aumentar a probabilidade ou o impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade ou o impacto dos riscos negativos, a fim de otimizar as chances de sucesso do projeto. A importância de gerenciar os riscos porque se não for bem gerenciado esses riscos, eles podem ter potencial para desviar o projeto do plano e impedir que alcance os objetivos definidos do projeto. Portanto, gerenciar os riscos de forma eficaz é fundamental para o sucesso do projeto. O que são riscos do projeto? Cada projeto contém riscos próprios que podem afetar a consecução dos objetivos do projeto. Também é importante considerar o grau de risco que está submetido todo o projeto no decorrer da combinação dos riscos individuais do projeto e de outras fontes de incerteza. Os riscos podem ser individuais ou risco geral. O risco individual é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais dos objetivos do projeto. O risco geral do projeto é o efeito dessa incerteza no projeto como um todo, decorrente de todas as fontes de incertezas, incluindo riscos individuais, representando a exposição das partes interessadas, às implicações de variações no resultado do projeto, sejam positivas ou sejam negativas. Riscos negativos podem ser considerados ameaças, que, quando não são bem administradas, podem resultar em questões ou problemas como atrasos, estouro de orçamento, desempenho insuficiente ou perda de reputação da empresa que está executando o projeto. Já um risco, quando ele é positivo, ele pode ser considerado uma oportunidade, que, quando é bem aproveitada, pode trazer benefícios como redução do tempo e custo do projeto, melhor desempenho e melhoria da reputação. O risco geral do projeto também pode ser negativo ou positivo. O gerenciamento do risco geral do projeto visa manter a exposição aos riscos do projeto dentro de uma faixa aceitável, reduzindo as fontes de variação negativa, promovendo as fontes de variação positiva e maximizando a probabilidade de alcançar os objetivos gerais do projeto. Os riscos eles devem ser monitorados e gerenciados durante todo o projeto, para garantir que o projeto progrida como planejado e os riscos emergentes sejam tratados devidamente. A equipe do projeto precisa conhecer qual nível de exposição ao risco é aceitável para a realização dos objetivos do projeto. Definir esses limites dos riscos mensuráveis é importante para que expressem o grau de variação aceitável que cerca o objetivo do projeto. Adaptação de formas de gerenciamento. Tailoring é a forma de gerenciar sob medida. Né? Devido às peculiaridades de cada projeto, é preciso ajustar a forma de processos de gerenciamento dos riscos, como eles são aplicados, a depender do porte do projeto, complexidade do projeto,
importância do projeto e abordagem do desenvolvimento do projeto. 7 pontos principais podem ser divididos o gerenciamento dos riscos, que são o planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos, implementar a resposta aos riscos e, por último, monitorar quais são esses riscos. Planejar o gerenciamento dos riscos. Primeiro ponto. Planejar o gerenciamento dos riscos é o processo de definição de como conduzir as atividades do gerenciamento dos riscos de um projeto. O principal benefício desse projeto é garantir que o grau, o tipo, a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como à importância do projeto para a organização e para outras partes interessadas. Esse processo realizado uma vez deve começar na concepção do projeto e estar concluído no início do projeto. Então, o planejamento deve ser concluído antes do início do projeto, né? Para que, quando iniciar o projeto, a gente já saiba, já tenha tudo essa parte planejada. Para executar o gerenciamento dos riscos, temos as entradas, que é o termo de abertura do projeto, o plano de gerenciamento dos projetos, são todos os componentes, todos os outros planos, os planos de recursos, os planos de financeiros, todos os outros planos devem estar incluídos. Documentos do projeto, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas utilizadas podem ser opinião especializada, que deve ser considerado o uso da expertise dos indivíduos ou grupos com conhecimento e treinamento especializado em cada uma das áreas. Alguns pontos importantes para essa opinião especializada pode ser a familiaridade com a abordagem da organização para gerenciar os riscos, a adaptação do gerenciamento dos riscos de acordo com as necessidades específicas de um projeto, tipos de risco que podem ser encontrados em projetos de mesma área. Então, essa equipe é especializada para ter essa opinião especializada em cada área. Análise de dados e também uma técnica de reuniões, né? Que essas reuniões entre os participantes da equipe de gerenciamento de risco, né? Principalmente o gerente do projeto, a equipe, alguns integrantes da equipe do projeto, partes interessadas-chave, aqueles principais, membros da equipe responsável por administrar o processo de gerenciamento dos riscos, né? Pode haver outros, sim, né? Algum fornecedor, né? Algum subcontratado também pode participar dessa reunião para acrescentar em alguma coisa. Saídas. A saída é o plano de gerenciamento dos riscos, né, que é o documento. O plano de gerenciamento dos riscos pode incluir alguns elementos, sendo eles, mas não restrito a isso, né, a estratégia dos riscos, metodologia, papéis e responsabilidades, financiamento, prazos, categoria dos riscos, que também pode ser utilizada a estrutura analítica dos riscos, para categorizar esses riscos, o apetite a riscos das partes interessadas, definições de probabilidade e impacto de riscos, vamos ver exemplos, matriz de probabilidade e impacto, formatos de relatórios e acompanhamento. Esse é um exemplo da estrutura analítica dos riscos, que é utilizado para categorizar os riscos. Aqui é uma definição de probabilidade e impacto dos riscos, né? Aqui um quadro que mostra uma escala de riscos aí, desde nulo a muito alto, e os seus impactos, né? Tanto na qualidade quanto no custo e no tempo do projeto.
matriz de probabilidade e impacto, né? Essas são ferramentas que podem ser utilizadas para planejar, né? Temos aqui, de um lado, ameaças, do outro lado, oportunidades, né? Impacto negativo, que são as ameaças, e o impacto positivo, e as suas probabilidades. Faz essa matriz para a gente poder fazer a priorização de cada risco. Segundo ponto, vamos identificar. Identificar os riscos é o processo de identificação dos riscos individuais do projeto, bem como fontes de risco geral do projeto e documentar suas características. A documentação reúne informações para que a equipe do projeto possa responder de forma apropriada aos riscos identificados. Identificar os riscos é um processo iterativo, pois todos os novos riscos podem surgir no decorrer do projeto, através de seu ciclo de vida e o nível de risco geral do projeto também pode mudar. Então, a identificação dos riscos é um processo iterativo que pode ser, né, sempre que houver um novo risco que não foi identificado antes, ele possam ser identificados no decorrer do projeto e possam ser tratados e planejados e controlados de acordo com o plano. As entradas para identificar os riscos é o plano de gerenciamento do projeto como um todo, ou seja, todos os outros planos de requisitos, cronograma, custo, qualidade, recursos, linha de base do escopo, linha de base cronograma e linha de base dos custos. Então, todos esses vão ser utilizados para identificar os riscos. Documentos do projeto. O registro de premissas, estimativa de custo, estimativa de duração, registro das questões, registro das lições aprendidas, documentos de requisitos, requisitos de recursos e registro das partes interessadas. Acordos, né, que podem ser contratos, podem ser contratos subcontratados, contrato com fornecedores, contrato com subcontratados, seja lá qual for esses acordos, precisam estar para identificar quais são os seus riscos. Documentação de aquisições, das compras, fatores ambientais da empresa precisam ser considerados e ativos do processo organizacionais. Ferramentas e técnicas utilizadas, opinião especializada, como a gente já falou, né? Equipe multifuncional, coleta de dados, brainstorm, lista de verificação e entrevistas, análise de dados, que é a análise da causa raiz, análise de premissas e restrições, análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, do projeto, análise de documentos. Habilidades interpessoais da equipe, né, facilitação, saber se a equipe realmente tem utilizar essa habilidade interpessoal de toda a equipe, lista de alertas e reuniões, né, reuniões como já foi falado no tópico passado. As saídas vão ser faladas pelo nosso colega Cristiano, que vai continuar a apresentação. Olá a todos, meu nome é Cristiano Bruno, eu vou apresentar o trabalho de gerenciamento de riscos e seguindo falar sobre realizar análise qualitativa dos riscos. A análise qualitativa dos riscos é um processo de risco individuais que serão analisados ou usados para uma ação posterior através da probabilidade do risco e o impacto da ocorrência do risco analisado na questão. O principal benefício é a gente concentrar os esforços nos riscos de alta prioridade, que tem uma certa frequência em seus acontecimentos. Essa figura é realizar a análise de riscos, o diagrama de fluxo de dados. O processo de realizar a análise qualitativa de riscos avalia a prioridade dos riscos individuais identificados no projeto, né, utilizando as respectivas probabilidades de ocorrência.
o impacto que, ao ocorrer esse determinado risco, causa ao projeto. O plano de gerenciamento do projeto. Os componentes do plano de gerenciamento do projeto incluem o plano de gerenciamento de riscos, e neste processo há interesses específicos nos papéis e responsabilidade do gerenciamento, no orçamento, nas atividades e no cronograma dos documentos do projeto. O documento do projeto pode ser considerado as entradas e incluem o registro de premissas, o registro dos riscos e o registro das partes interessadas, mas não está limitado somente a isso. O registro de premissas é usado para identificar, gerenciar e monitorar as premissas e restrições que possam afetar o projeto. O registro dos riscos contém detalhes de cada risco individual identificado e que será avaliado durante o processo que a gente está realizando a análise qualitativa dos riscos. E o registro das partes interessadas inclui detalhes das partes interessadas do projeto que podem ser designadas responsáveis pelos riscos. Os fatores ambientais da empresa são fatores que podem influenciar na análise qualitativa dos riscos, que incluem estudos dos setoriais de projetos e material publicado, incluindo o banco de dados comercial sobre riscos ou listas de verificação. Os ativos de processos organizacionais eles podem influenciar o processo de análise, mas não estão limitados a informações de projetos que já aconteceram e são semelhantes ao projeto que a gente está realizando. Realizar a análise qualitativa dos riscos das ferramentas técnicas. Opinião especializada. A gente deve considerar o uso de expertise, digamos assim, de alguns indivíduos ou grupo que já tenham um treinamento, já tenham experiência nos tópicos que realizaram projetos semelhantes anteriores e análise qualitativa dos riscos. E essa opinião é geralmente coletada por meio de workshop ou entrevistas. Coleta de dados. As coletas de dados podem ser usadas nos processos, incluem entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, podem ser usadas para avaliar a probabilidade e quais impactos esses riscos podem vir a trazer aos indivíduos e ao projeto. A análise de dados. Elas podem ser utilizadas na avaliação da qualidade dos dados sobre os riscos, avaliação de probabilidade e impacto dos riscos e avaliação de outros parâmetros de riscos. A avaliação de os parâmetros de risco podem ocorrer urgência, proximidade, dormência, gerenciabilidade, capacidade de controle, capacidade de detecção, conectividade, impacto estratégico e proximidade. As habilidades interpessoais de equipe. A facilitação aprimora a eficácia da análise qualitativa dos riscos individuais do projeto. O facilitador que tem qualificado, ele estuda, ele teve estudo, ele já pratica esse tipo de processo, ele pode ajudar os participantes do projeto a manter o foco na tarefa da análise dos riscos e tem um método associado com a técnica para obter o consenso sobre a avaliação da probabilidade e o impacto dos riscos acontecerem. Categorização dos riscos.
Os riscos também podem ser categorizados por causas raiz comuns. As categorias de riscos podem ser usadas para o projeto, estão definidas no plano de gerenciamento dos riscos. Geralmente estão definidas lá. Agrupar os riscos em categorias pode resultar no desenvolvimento de respostas mais efetivas ao risco. A representação dos dados. Essa representação pode ser matriz de probabilidade de impacto ou gráficos hierárquicos. E por fim, as reuniões. Para realizar uma análise qualitativa dos riscos, a equipe deve realizar reuniões especializadas, geralmente workshop, né, dedicadas à discussão sobre determinados riscos individuais do projeto. As metas não incluem riscos previamente identificados ou avaliação da probabilidade. E sim, o responsável pelo risco ele tem que se encarregar de planejar uma resposta correta e por emitir relatórios de andamento sobre os riscos. Realizar a análise qualitativa dos riscos em relação às saídas. Então, atualização de documentos do projeto. O documento do projeto pode ser atualizado como o resultado da realização desse processo. Eles podem incluir o registro de premissas, né, que durante o processo de análise novas premissas podem vir a ser feitas, novas restrições podem vir a ser identificadas e premissas já existentes podem ter sido analisadas e possivelmente alteradas. Existem questões. Ele deve ser atualizado para capturar qualquer questão nova ou mudanças que não foram analisadas previamente nas questões registradas. Né? O registro dos riscos. O registro dos riscos é atualizado com as novas informações geradas a partir do processo de análise. A atualização pode incluir avaliação de probabilidade, de impacto, o nível da prioridade, o responsável sobre as informações de urgências de risco e o relatório de riscos. Ele é atualizado com o intuito para que ele venha refletir nos riscos individuais de projetos mais importantes. Geralmente eles são feitos para aqueles que têm uma probabilidade do impacto mais alto. Realizar a análise quantitativa dos riscos. Esse é o processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais e outras fontes de incerteza dos objetivos do projeto. Esse aqui é o diagrama de fluxo de dados da análise quantitativa. A análise quantitativa não é necessário para todos os projetos. Realizar uma análise mais detalhada requer a disponibilidade de dados e de uma alta qualidade dos riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza. Realizar a análise quantitativa dos dados quanto às suas entradas, dos riscos quanto às suas entradas. O plano de gerenciamento do projeto especifica a análise quantitativa dos mesmos exigida pelo projeto. O plano também detalha os recursos disponíveis para as análises e as frequências esperadas. Isso é o plano de gerenciamento de riscos. A linha de base do escopo, que é onde descreve o ponto de partida e o efeito que esses riscos vêm a causar. A linha de base de cronograma, que descreve o ponto de partida, que efeitos individuais do projeto e outras fontes de certeza podem ser avaliados. Né? E a linha de base de custos, os documentos do projeto. Eles podem ser considerados como entrada para este processo
o registro de premissas, as bases das estimativas, as estimativas de custos, as previsões de custos, as estimativas de duração e a lista de marcos, os requisitos de recursos, registro dos riscos, relatório dos riscos e as previsões de cronograma. Os fatores ambientais da empresa, eles podem influenciar no processo de análise quantitativa. Isso são geralmente a análise quantitativa e a análise qualitativa, eles analisam as mesmas coisas, só que aqui ele vai ter numericamente os acontecimentos desses riscos. Os ativos de processos organizacionais. Ele realiza a análise quantitativa e inclui informações de projetos que já foram concluídos, semelhantes ao projeto que estamos realizando. A análise quantitativa de ferramentas e técnicas. Opinião especializada. Ele traduz a informação de riscos e outras fontes de certezas com dados numéricos para o modelo de análise quantitativa. Ele seleciona uma representação apropriada de incerteza para que futuramente venha modelar riscos específicos. Eles têm técnicas de modelagem apropriada para o contexto de cada projeto. Dependendo do projeto, essas técnicas de modelagem serão diferentes. Ele identifica quais as ferramentas seriam mais apropriadas para as técnicas de modelagem que serão aplicadas. A coleta de dados. Elas podem ser usadas para gerar dados, para análise quantitativa, e esses dados têm que incluir riscos individuais de projetos, fontes de incerteza, e geralmente eles são muito úteis quando exigido informações de especialistas, e o entrevistador ele tem que oferecer um ambiente de confiança, essa entrevista tem que ser confidencial para que os participantes da entrevista eles possam ser honestos e imparciais para que esses dados sejam confiáveis. As habilidades interpessoais de equipe. Pode ser usado um facilitador, né, qualificado que seja útil para a coleta de dados. Geralmente são feitos workshops dedicados ao risco, envolvendo membros tanto da equipe do projeto e tanto de outras partes interessadas. E esses workshops eles podem aprimorar e estabelecer uma eficácia e entendimento claro, né, da finalidade do próprio workshop, e ele cria um consenso entre as partes. A representação da incerteza. Os riscos individuais do projeto eles podem ser cobertos pelas distribuições da probabilidade. Os riscos podem estar incluídos no modelo como ramos probabilísticos e atividades opcionais. São precisar um modelo para representar o impacto do tempo e do custo caso esse risco venha a ocorrer. Análise de dados. Geralmente são feitas uma simulação, mas não estão limitadas a essas coisas, estão feitas a simulação, uma análise de sensibilidade e análise da árvore de decisão. Depois desses passos, são feito um diagrama de influência. Realizar a análise quantitativa dos riscos quanto às suas saídas, atualização de documentos de projetos, né? Isso inclui a avaliação da exposição geral ao risco, né? Como esse risco reflete em suas medições chaves,
levando em consideração a chance de sucesso do projeto e a probabilidade do projeto atingir seus objetivos. A análise probabilística detalhada ao projeto, a lista priorizada dos riscos individuais do projeto, as tendências e resultados da análise qualitativa dos projetos e as respostas recomendadas aos riscos. Bem, é crucial reduzir as ameaças de risco a um projeto. A presença de muitos riscos diminui a probabilidade de o projeto ter sucesso. O planejamento de respostas aos riscos é um processo usado para desenvolver opções e promover oportunidades, bem como reduzir as ameaças do projeto. O plano de gerenciamento dos recursos é usado para ajudar a determinar como serão coordenados os recursos alocados para as respostas aos riscos que foram aceitas, em conjunto com os outros recursos do projeto. Afinal, reduzir riscos exige recursos e os recursos são finitos e devem ser, portanto, alocados com sua relativa prioridade. O plano de gerenciamento dos riscos é um panorama geral da situação da empresa em relação aos riscos. Já a linha base dos custos, no que diz respeito ao gerenciamento de riscos, contém informações sobre o fundo de contingência alocado para responder aos riscos. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Alguns dos documentos de projeto que podem ser usados aqui são as lições aprendidas sobre respostas eficazes ao risco, usadas em fases anteriores do projeto. Elas vão ser revisadas para determinar se as respostas semelhantes podem ser úteis durante o restante do projeto. Então não vamos reinventar a roda, vamos utilizar conhecimento prévio. O cronograma é usado para determinar como as respostas aos riscos serão realizadas ao longo de outras atividades do projeto, caso possam ser realizadas em paralelo ou caso necessitem de uma parada. As designações da equipe do projeto podem representar quem pode ser chamado para responder a um certo risco, né? Quem tem aquela atribuição e pode fazer aquela tarefa, digamos assim. Os calendários dos recursos identificam quando os recursos estão disponíveis para serem direcionados às respostas aos riscos. Já o registro dos riscos é um repositório no qual as saídas dos processos de gestão de riscos são gravados. Então é possível saber quais são os riscos, quais as probabilidades de cada um acontecer, geralmente qual o custo para minimizar aquele risco, enfim, informações que nos permitem saber o grau de prioridade com o qual devemos tratar cada possibilidade. O relatório de riscos apresenta o nível atual de exposição geral do projeto aos riscos e isso ajuda a definir qual estratégia de resposta devemos tomar. O relatório também pode listar os riscos individuais do projeto em ordem de prioridade, já com base nos dados que temos do repositório. No relatório já vamos ter uma análise adicional da distribuição de riscos individuais do projeto, que poderá ajudar na hora de decidir o que fazer. O registro das partes interessadas identifica possíveis responsáveis pelas respostas aos riscos. Aqui nós temos acionistas, colaboradores, fornecedores. Se uma empresa deseja ter sucesso no mercado, é necessário que ela compreenda perfeitamente quais fatores têm impacto no seu desenvolvimento. Depois de saberem sobre os efeitos positivos e negativos dentro e fora da empresa, é possível produzir estratégias adequadas para lidar com qualquer situação prevista. Aqui eu cito alguns desses fatores, como a cultura e estrutura da empresa. Bem, se ela é nova no mercado, se é grande ou pequena, isso vai influenciar em qual resposta de risco tomar. A distribuição geográfica de instalações e recursos, as normas do país, do governo ou do setor industrial que ela se identifica, né, as quais podem e estão sempre sendo atualizadas. A tolerância a risco das partes interessadas. Vai que está tendo um leilão ou pregão e a empresa tem que fazer algumas concessões para ser mais competitiva. Será que os acionistas vão concordar? Aqui estão alguns dos itens que a empresa deve ter para facilitar a possibilidade da realização de análises mais embasadas, né, que são os nossos ativos aí, como os modelos do plano de gerenciamento dos riscos,
registro dos riscos, relatórios de risco, né, já foram falados da sua importância, banco de dados históricos e repositório de lições aprendidas de projetos semelhantes. Seja para resposta à ameaça, oportunidade, elaborar um plano de contingência ou resposta ao risco geral do projeto, um especialista pode ser chamado para avaliar um risco individual específico. Cada risco pode demandar um especialista diferente. Se está com problemas de oxidação durante a construção, chama um especialista com experiência na área de corrosão. Se abrir um site para expandir as vendas, mas ninguém está visitando, chama um especialista em marketing e comunicação digital. Se tem algum empecilho legal, chama um time jurídico para que eles possam dar sua opinião de expert em como resolver aquele risco, né, em como aquele risco se apresenta. Existem diversas formas de realizar a coleta de dados. Aqui o PMBOK decide ressaltar são as entrevistas, nas quais é importante promover um ambiente de confiança e confidencialidade para incentivar decisões honestas e imparciais, sem que ninguém se sinta constrangido em apontar algum problema. E isso nos traz ao próximo tópico, que são as habilidades interpessoais. Afinal, trabalhamos com pessoas e para pessoas. Então, se você tem boas habilidades interpessoais, é possível ajudar a estimular mais pessoas a aderirem àquelas estratégias e facilitar a compreensão de certas estratégias. Falando em estratégias, temos algumas aqui. As respostas de contingência são algumas preparações que se faz para caso alguma coisa aconteça. Caso você perca algum prazo e tenha que recuperar, caso desfalque algum recurso e tenha que repor. As respostas aos riscos devem ser planejadas e implementadas, não apenas para riscos individuais, mas também para resolver o risco geral do projeto. As mesmas estratégias de resposta usadas para lidar com riscos individuais também podem ser aplicadas ao risco geral do projeto. A análise de alternativas é uma simples comparação entre as diferentes respostas que se pode ter para o mesmo risco. Já o custo-benefício, caso você possa mensurar o quanto custa para remover ou diminuir aquele risco e o quanto ele custa enquanto acontece, é possível você fazer essa comparação quantitativa. Se vale mesmo a pena pagar para, como output do plano de respostas aos riscos, podemos necessitar solicitar mudanças, atualizar o projeto em qualquer que seja necessário, né? Mostrando que vai ser necessário mais tempo, ou mais recursos, ou uma certa distribuição diferente de recursos. E cada atualização dessa vai gerar uma atualização dos documentos, para garantir a ordem de tudo. O processo de implementar respostas aos riscos é onde você pega seus planos de resposta e os realmente faz acontecer. Ele é importante porque você nem sempre pode confiar que só falar sobre um problema potencial vai ser suficiente para corrigi-lo. Só falar não adianta. O objetivo deste processo é garantir que cada um dos riscos identificados no registro de riscos tenha ações ou planos apropriados para mitigar ou evitá-los antes que eles aconteçam ou para fornecer uma resposta quando um risco ocorre e se transforma em um problema para o projeto. A ideia aqui é reduzir a exposição a riscos no projeto e minimizar as ameaças à entrega em termos de tempo, custo ou qualidade. Tirar do papel todo aquele planejamento realizado. Como entrada para isso aqui, nós temos o plano de gerenciamento do projeto e, em particular, a seção do plano de gerenciamento de riscos. Documentos do projeto, incluindo os registros de lições aprendidas, os registros de risco, porque é aqui que você vai ter tudo escrito do que deveria estar fazendo, e relatórios de risco, se os tiver, ativos de processos organizacionais. O plano de gerenciamento de risco vai conter os nomes das pessoas responsáveis pelo processo de gerenciamento de risco, e isso é útil para atribuir as ações de gerenciamento. Você também pode ter informações relacionadas ao nível de risco aceitável, isso é, o que você está tentando alcançar realizando aquela atividade de gerenciamento de risco. Nem sempre é necessário remover o risco completamente. Às vezes, apenas reduzir ele para um nível aceitável já é o suficiente para o meu projeto, para a minha empresa. Os riscos devem ser classificados, então, entre aqueles que representam a maior ameaça ao projeto e então é realizado um processo de decisão de como responder a cada um, né? O que é mais grave vai precisar de mais atenção. O processo de resposta de risco é usado em todo o ciclo do projeto, a partir do momento em que os riscos são identificados pela primeira vez
e revisados regularmente para incluir novos riscos e também garantir que a resposta aos riscos existentes permaneça relevante, ainda façam sentido. As ferramentas e técnicas vão depender muito do tipo de implementação que você está fazendo. Afinal, implementar uma estratégia de aceitação é obviamente muito diferente de uma abordagem que você vai fazer de tudo para mitigar aquele risco, né? Fazer um grande plano de ação para mitigá-lo. No entanto, existem alguns tópicos comuns para os tipos de ferramenta e técnicas que você pode adotar. A opinião especializada, né, com base na experiência dos líderes de sua equipe ou no seu próprio conhecimento, bem como chamar um especialista de fora, as habilidades interpessoais e de equipe, especialmente na questão de influência. Isso vai cair principalmente sobre o gestor, quem está aplicando o PMBOK para garantir que o trabalho seja feito, que as estratégias sejam seguidas. Um sistema de informações de gerenciamento de projetos, né? Documente e registre o que você está fazendo. As saídas dessa etapa também são as solicitações de alguma mudança no projeto, porque os seus planos podem envolver a adição ou remoção de tarefas no cronograma do projeto, por exemplo, e atualizações de documentos do projeto, especialmente para o registro de problemas, registro de lições aprendidas, atribuições da equipe, como as atribuições de trabalho das pessoas precisam ser atualizadas para refletir suas novas tarefas, né, de acordo com aquele plano de gerenciamento de riscos. O registro de riscos e o relatório de riscos também precisam ou podem ser atualizados. Bem, na parte de monitorar os riscos, aqui temos o que deve ser monitorado. Não basta planejar e implementar, existe o trabalho constante de verificar se tudo está conforme deve ser. Afinal, o mundo é um ambiente dinâmico e com o tempo tudo muda. Talvez as decisões tomadas 3, 5 anos atrás precisem ser revistas, né? Elas precisam ser constantemente revistas. Como entradas desta etapa, temos tudo aquilo que pode nos dizer como o projeto está atualmente ou como deveria estar, para que se possa comparar. O plano de gerenciamento dos riscos, por exemplo, diz como e quando os riscos devem ser revistos, quais procedimentos devem ser seguidos, qual a responsabilidade de cada um no processo de monitoramento e os formatos dos relatórios. Os dados de desempenho do trabalho contêm informações sobre o status do projeto, como respostas aos riscos implementados, riscos ocorridos, riscos ativos e aqueles que já foram encerrados. A análise do desempenho técnico vai comparar o que foi realizado com o que estava programado. Essas medidas de desempenho técnico podem incluir ponderações, prazo das transações, número de defeitos entregues, capacidade de armazenamento. Já a análise de reservas compara a quantidade de reservas de contingência com os riscos restantes a qualquer momento no projeto, a fim de determinar se as reservas estão adequadas, se elas são suficientes para atender aqueles riscos que ainda podem ocorrer. Já as auditorias de riscos são um tipo de auditoria que pode ser usada para analisar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos. As reuniões podem ser feitas para realizar revisões dos riscos, falar sobre o que tem causado eles e quais foram as consequências, para ver se o plano ainda está satisfatório. Podemos ver aqui no fluxograma de monitoramento as saídas, ou seja, seus resultados. Alguns deles são as informações sobre o desempenho do trabalho, né? Eles comparam as informações dos riscos com o que era esperado deles, né? Se eles foram pior do que a gente imaginava, se foi grave como se pensava ou não, se foi mais caro, mais barato resolver eles. Dependendo do que foi identificado no monitoramento, podem ser sugeridas mudanças para adequar o projeto, até mesmo gerando uma atualização no plano de gerenciamento do projeto e nos ativos de processos organizacionais. Por exemplo, a estrutura analítica dos riscos. Ela pode ser alterada caso o monitoramento declare necessário. Os documentos, como sempre, serão atualizados durante essa etapa também, para garantir que está tudo na ordem, para garantir um monitoramento adequado. Por fim, agradeço a todos e se tiverem perguntas podem fazer.